Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um treinamento Petland. Neste treinamento tenho o prazer de apresentar para vocês algumas ferramentas de gestão, entre elas o nosso BI, completíssimo. Então eu transformei ele em módulos, tá? Então à medida que a gente for avançando, vocês vão entendendo o como é bom pegar informação para transformá-la em resultados. Para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar aqui rapidamente, deixei aqui essa tela para vocês. Bem, o meu nome é Mário, sou coordenador de franquias Petland, tenho 48 anos, sou casado, tenho um filho, Matheus. Minha formação é em administração, né? Eu tenho por vocação, digamos assim, a busca pelo atendimento ao cliente, pela melhor experiência possível nesse atendimento. Então busquei me especializar na questão de gestão comercial, na gestão de pessoas, na gestão de atendimento. Então isso é uma busca, porque ao mesmo tempo é um prazer, né? A gente, quando trabalha naquilo que gosta, a gente quer fazer da melhor maneira possível, né? E parte disso é querer estar aqui compartilhando com vocês conteúdo, tá? Bem, minha história empresarial, né? Minha história como profissional, ela já tem aí beirando seus 30 anos, né? Então respeitem minhas barbas brancas. Eu comecei como contínuo no Banco Bradesco, passei ali 6 anos na minha primeira experiência como funcionário colaborador e foi excelente, para mim uma base importante para tudo que veio depois. E então entrei definitivamente no comércio, e dizem que quem é picado pela mosquinha do comércio não sai jamais. E eu acho que isso deve estar certo, porque eu não tenho a menor intenção de trabalhar em qualquer outro lugar que não seja voltado para o comércio. Já são mais de 25 anos de experiência, dentre esses 25, mais de 15 na parte de franquias, né? Tendo aí no franchise uma alegria constante de cada vez mais experiência, cada vez mais troca positiva, principalmente focando na padronização de um atendimento em excelência. Fui franqueado também, então quer dizer, podemos falar de igual, que já estive do outro lado do balcão, sei qual é a sensação de ter a chave de uma loja nas mãos, entendendo que não só aquele negócio, como as vidas que estão atreladas àquele negócio, são de nossa responsabilidade quando empresários. Então é importante que a gente faça muito bem feito o nosso trabalho, para que não somente a preocupação de que se ele vai dar lucro ou não seja o que nos faz acordar e que nos faça pensar no como melhorar devemos no dia a dia, porque vidas estão envolvidas e nós estamos aqui para protegê-las, transformá-las de forma positiva. De Petland já são pelo menos 3 anos e meio, né? Já indo para o 4º ano, posso dizer que ricos 4 anos. Bem, eu costumo me definir como comunicativo, tenho uma parcela de culpa em querer influenciar as pessoas naquilo que eu acredito, sempre buscando pelo positivo, obviamente, né? Então me entendo como um influenciador. Quando tenho convicção, eu vou em cima, vou atrás, faço por acontecer. Costumo ter bom humor, né? Vamos pensar que às vezes os domingos não são os melhores dias para mim, mas a segunda eu encaro de frente e vamos que vamos na semana toda, né? E estou sempre pronto a ajudar, dentro daquilo que me é possível, dentro daquilo que está no meu alcance, ou até mesmo se eu tiver que ir um pouco além, vamos além, se for para ajudar, se for para levar adiante a ideia, o esforço, o comprometimento de alguém, né? Chega de mim, vamos ao nosso treinamento. Neste treinamento, nós vamos falar sobre o BI, nosso Business Intelligence, ou nossa inteligência para negócios, né? Aquilo que eu comentei antes. A gente poder transformar a informação em resultado. Isso é excepcional. Eu, como entendendo da ferramenta, que ela é bastante ampla nas suas possibilidades, pensei em fazer essas aulas de forma modular, né? Então, eu separei aqui no módulo 1, o montando a meta da loja, ok? Vou fazer uma breve apresentação da ferramenta e vamos focar na montagem de meta, tá? E assim por diante, conforme os módulos forem aparecendo, tá bom? Bem, conforme prometido, primeiro passo.
né, abra seu navegador, tá, e digite o bi.varejoonline.com.br, tá? Essa é a entrada, esse é o endereço para que vocês possam acessar a página do BI. Munidos do seu login e da sua senha, que já deve ter sido providenciado anteriormente aí, ou pelo seu consultor ou por alguém da franqueadora. Então, digite seu login, digite sua senha e tecle entrar para poder acessar a ferramenta BI. Vamos entender que eu estou fazendo em tempo real com vocês, tá? Isso é importante para que vocês tenham dimensão da ferramenta como um todo, tá certo? Eu talvez faça pequenos cortes justamente para otimizar a apresentação. Esta é a tela principal que vocês vão perceber assim que entrarem no BI, tá certo? Ela consiste de alguns menus já previamente preparados para vocês, então nós encurtamos alguns caminhos para aquilo que é mais pertinente para o dia a dia da loja, tá certo? Então eu falo rapidamente deles aqui para vocês e depois eu começo pelo configurador de metas lojas, que é o motivo deste módulo de treinamento, ok? Então vamos lá. Primeiro, configurador de metas lojas, tá? É aqui onde nós vamos montar a meta loja. No segundo momento, a meta vendedor e partimos daí para o dashboard loja, é onde nós faremos os acompanhamentos diariamente dessas metas, dos resultados e um com o outro, né? Sempre fazendo as comparações. Na periódica, a gente costuma, neste menu, né, costuma buscar informações de períodos específicos, né? Um exemplo, se eu puxo um faturamento de 6 meses atrás, eu posso pedir que esse faturamento venha de forma periódica, ou seja, eu busco janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante, né? Na hora que eu estiver apresentando esse menu, vocês vão entender um pouquinho melhor. Temos o submenu KPIs consolidados lojas, onde eu tenho condições de, num clique, selecionar todas as informações de todos os indicadores importantes, né, pertinentes para o acompanhamento do meu negócio, de forma simples, limpa, rápida, tá? Então, chegaremos aqui também. O vendedor loja é onde, depois de eu montar a meta para a loja, a meta para o vendedor, eu consigo fazer o acompanhamento diário de como esse meu vendedor está em relação às suas metas e em relação aos seus principais indicadores, tá? Consigo também gerar um ranking de vendedores da unidade, ou se você é uma rede, da sua rede, né? Para aqueles que têm 2, 3 ou mais lojas, ou mesmo quando a gente fala de um master franqueado, que tem uma região toda sobre a sua visão, sobre o seu acompanhamento. Nós podemos também gerar relatórios de estoque sem movimentação por um determinado período. Isso é fantástico quando eu quero fazer algum tipo de promoção, quando eu quero entender como está o comportamento do meu estoque, quando eu estou para fazer pedidos, compras e assim por diante. Tá? Vocês entendem disso até muito melhor do que eu. Ficha do cliente, aqui está contida toda a informação de comportamento de consumo desses nossos clientes, tá? Lembrando sempre do fundamental, que é cadastro do cliente. Se eu não faço a captura de CPF, nome, telefone, e-mail deste cliente, essas informações de consumo estão perdidas. Eu não consigo me preparar para o melhor atendimento, eu não consigo me preparar para melhor atender esse cliente, porque eu não tenho as informações dele. Então isso tem que ser vital, na verdade é vital para o negócio de vocês. Cadastro tem que ser para todos os atendimentos. E não é que eu cadastrei o cliente uma única vez e pronto, não. Cadastro o cliente, ele já faz parte da minha base, mas toda vez que ele volta e faz uma nova compra, eu preciso vincular os dados dele nessa nova compra, que seja pelo menos através do CPF, e os demais dados são inseridos também naquela compra, e aí eu consigo gerar esse tipo de informação. O OTB, que me ajudará muito na questão de estoque para compras, de análise para compras, de perfil
de giro dos produtos para minhas compras. Tá? Então, também é um modo que a gente vai trabalhar. E, por fim, a curva de vendas estoque, ou a famosa curva ABC, né? Onde eu consigo identificar os produtos com maior giro, menos giro, giro nenhum, para eu poder fazer uma ação, para eu poder também tomar uma decisão de compra ou não daquele item, ok? Então vamos para o nosso configurador de metas lojas, que é o motivo deste módulo, ok? Então vou clicar aqui no configurador de metas lojas. Pronto, estamos na tela de gerenciamento de metas, né? Então, cliquei ali na nossa primeira opção e viemos para essa página onde nós vamos fazer a montagem teste de uma base teste que nós temos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, período meta. Então é para quando essa meta, né? Então vamos dizer que nós estamos iniciando um novo mês, tá? Então eu quero a meta para maio 2022. Então eu estou dizendo que meu período meta é maio 2022. Ok. Feito isso, identificamos aqui nossa loja teste. Nós vamos dizer para o gerenciamento de metas quantos dias deste mês de maio a loja irá trabalhar. Então eu vou excluir dias, feriados que a loja não abre, dias, domingos que as lojas não abrem, né? Se a tua loja abre todos os dias, perfeito, coloca a quantidade de dias trabalhados todo mês, né? Agora, vamos testar uma loja que, em teoria, não abre aos domingos, ok? Então, a gente dá uma olhada rápida no calendário. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 domingos. De um mês de 31 dias, menos 5 são 26 dias. Então, eu digito 26, indicando que serão 26 dias trabalhados, ok? Vamos lá. O que eu preciso para poder montar a minha meta é uma base de referência, né? Então, se eu quero chegar em 200 mil, quanto do que eu tenho que fazer para chegar nesses 200 mil, né? Quanto de acessório eu preciso vender, quanto de alimento seco eu preciso vender, quanto de serviços eu preciso vender, tá certo? Vamos lá. Dentre essa configuração que nós temos, a loja já tem os seus departamentos separados, né? Os departamentos, como vocês sabem, são acessórios, alimento seco, cães, higiene e limpeza, medicamentos, outros alimentos. No caso aqui também temos peixes. E na parte de serviços, nós temos os banhos e os adicionais de banho, que é tudo aquilo que não é banho, né? Então já engloba todas as tosas, hidratações e assim por diante. E este não informado nós já identificamos que é um tipo de hidratação que o BI ainda não fez a leitura. Então eu até deixei aqui para que, se caso aconteça na tua loja, a gente consegue identificar o que ainda não foi interpretado pelo BI de informação que veio da varejo, né, para que a gente possa fazer a melhor compreensão. Então, vamos considerar esse não informado, e ele já é considerado como serviço, uma parte de adicionais de banho, ok? Então, vamos lá. E como eu disse, eu preciso de uma base, eu preciso de que venha uma referência para eu fazer um trabalho em cima. Vamos dizer, então, que eu quero fazer, um exemplo, que eu quero fazer um crescimento em relação ao que eu fiz em maio de 2021, ok? Algumas lojas trabalham dessa forma, outras simplesmente trazem a base do mês anterior e assim por diante. Então, vamos lá neste ícone, tá? Onde logo depois da data, né, dos dias trabalhados, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, nesse símbolo, que é uma setinha, né, dentro de um quadradinho, e ele vai abrir essa janela para mim. Essa janela é o que eu tenho de informação do passado, seja mês passado, seja ano passado, seja qualquer época passada, ok? Então, como eu quero fazer um teste sobre o que foi o maio de 2021, então eu posso buscar aqui no meu calendário, maio 2021. Espero carregar essas informações e só faço a confirmação também da unidade. Como eu disse, a gente está
trabalhando com uma base teste, que é da Moca. Então, estou selecionando a loja. Você tem uma loja só, então vai aparecer direto sua loja. Você tem mais do que uma loja, seleciona qual loja que você está fazendo no momento. Ok? Então, ele trouxe informações de todos os departamentos, daquilo que aconteceu em maio de 2021. E o que eu faço? Eu vou importar essa informação, confirmando aqui nessa janela. Tá? Ou seja, estou dizendo para o BI, é este mês do ano passado, desta loja, que eu quero usar de base referência para eu montar a minha meta agora de maio de 2022. É isso. Tá? Feito isso, está aqui a informação. O que é que eu penso em relação à montagem? Né? O que eu tenho que pensar aqui? Primeiro, que o departamento ele vem por quantidade, o seu preço médio e aí sim o seu faturamento. Que então nada mais é do que, né? Qual é a conta aqui? Eu tenho meu faturamento, dividi pela quantidade que eu vendi, então eu tenho um preço médio. Por que isso é importante? Isso é importante porque da forma como eu vou indicar aqui para o BI, o como eu quero que cada um dos departamentos se comporte agora nessa meta para maio de 22, é onde eu vou mexer. Por quê? Porque neste lado esquerdo está a informação da base que eu trouxe de referência. Neste lado direito, eu tenho o que eu quero que aconteça agora para maio de 22, certo? Então, eu tenho a possibilidade na coluna de incremento quantidade em percentual. Então, eu posso dizer se eu vou crescer ou até mesmo não, né? Mas existe essa possibilidade. O quanto eu quero crescer na venda em quantidade de itens de acessórios. Ou se eu quero crescer em incremento de preço médio. Quantos em percentual, né? O meu preço médio sobe em relação à base que eu trouxe. Tá? O que é importante a gente pensar? Quando eu trago uma base de um mês anterior, então a distância de preço médio de um mês para o outro é pequena, se não nenhuma. Né? Agora, quando eu estou trazendo a base de um ano anterior, pode ser que algumas correções em relação ao preço médio tenham acontecido. Né? Como a gente está fazendo um teste, né? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a interferência que eu faço nessas colunas é o que vai ditar o meu novo objetivo agora para maio de 22, ok? Então, prestem atenção. À medida que eu clico aqui no meu zero de incremento quantidade e eu digo que eu quero crescer 10% na venda do acessório, ou seja, se eu vendi 341, né? Para quantos eu vou se eu colocar 10% de incremento? Né? Clico fora, 375. O que ele já fez? Já puxou 375, que é o acréscimo de 10%, vezes o preço médio, e já me entregou um novo faturamento em relação àquilo que eu trouxe como base. Tá? Então, esse é um dos princípios básicos da montagem do gerenciamento de metas. Beleza? Agora, se eu também quero incrementar o preço médio, olha, a base que eu trouxe é do ano passado, e eu sei que de um ano para cá eu já fiz uma reprecificação de itens de acessórios em torno de 10%. Em torno de 12%. Só para sermos mais preciosos aqui no número. Então eu venho aqui no incremento de preço médio, clico, coloco o 12, que é o percentual de crescimento do preço médio. Clico um fora e ele vai para 48,24, que é justamente o 43,07 mais 12% de acréscimo. E meu faturamento já também sofre uma alteração, vai para 18,094,22. Entenderam o conceito, o princípio da coisa? É isso, tá? Eu posso interferir na quantidade daquela base de referência, ou eu posso interferir no preço médio daquela base de referência. O que importa é que eu traga para a realidade do meu negócio o que eu quero de meta para aquele mês. Essa meta ela vem do seu estudo, do BP do teu negócio, ou da conversa com o seu consultor, né? Ou de tudo isso junto. O importante é a gente sempre ter meta, sempre imaginar essa meta como algo tangível, né? E ela também tem que ser adequada à realidade do negócio.
ela tem que atender à necessidade do negócio. Não é? Então vamos lá. Para que não fique muito longo, não é? Eu vou fazer mais uns 2 exercícios para que vocês peguem o conceito do gerenciamento de metas. Então vamos lá. Alimento seco. Alimento seco, eu vou colocar um incremento de 5% com um incremento de preço médio de 10%. Então, já vejo as alterações acontecendo, tanto em quantidade, quanto em preço médio e, por consequência, no faturamento. Qual é o meu ponto de partida que posso ter aqui? Né? A meta eu tenho, vamos dizer que eu tenho R$200 mil como meta para o mês de maio 22, dentro dessa base de teste. E eu estou em 189.291. Ok, tenho que acrescentar pelo menos mais R$11 mil aí. Não é? Claro, eu posso olhar para o meu negócio de forma departamentalizada? Claro, porque acessórios me interessam muito mais. Então, eu posso provocar muito mais o meu time no crescimento em relação a este departamento, a venda destes itens. Não é? Como posso também provocar meu time do banho e tosa e minha recepcionista de banho e tosa, caso eu tenha, também de aumentar a quantidade de banhos vendidos. Lembrando, os serviços que estão destacados aqui, essa informação é tudo que trafegou por sistema. Então, é aquilo que pagou no PDV. Tá? Então, essas quantidades e esses valores são retirados do PDV via varejo online, obviamente, né? Daquilo que foi vendido, não é o que foi executado. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer um teste de serviços aqui. Vamos dizer, então, que eu queira um incremento de 15% na quantidade de banhos que aconteceram na unidade. Foram 494, com mais 15%, vão para 568. E eu tive uma reposição de tabela, né, até porque o meu maior fornecedor de produtos de insumos ali do banho tosa me aplicou correção, e eu repassei inteligentemente essa correção para a minha tabela, né, ou pelo menos parte disso. Então, eu vou colocar um incremento de ao menos 12% no meu preço médio, que foi para R$ 34,20, ok? E eu tenho daí 19.431 como meta dos antigos 15.086 que base, tá? Vamos fazer da mesma forma para os adicionais de banho. 15% no incremento de quantidade, passa para 807, e 12% de incremento no preço médio, passa para 13.915. Já estou em 196.747. Vamos também replicar nesse não informado, sabendo que ele se trata de serviços somente não identificados ali do banho e tosa. Então, 15 e 12, da mesma maneira. Tá? Ainda tenho que crescer pelo menos uns 3 mil e pouquinho aqui. Né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar que a minha venda de filhotes pode melhorar. Vamos dizer que ela pode melhorar na quantidade desse filhote em 10%. Foi para 203. Bem, minha meta era 200 mil. Talvez, então, o 10% seja muito. Vamos colocar 5% e ele vai para 200, 131. Está bem dentro daquilo que eu estava procurando. Quero ser detalhista, quero ser o cara que faz na vírgula, e então você vai precisar ir fazendo pequenos ajustes para chegar no seu 200 mil redondo. Mas para o teste aqui, para o treinamento aqui, eu acredito que já ficou claro como a gente pode fazer um manuseio do gerenciamento de metas para a formação de metas para o novo mês. Tá certo? Lembrando que eu tenho sempre uma barra aqui embaixo com todas essas quantidades somadas. Ok. Um detalhe importante. Quando a gente fala de metas, a gente fala dos comissionamentos, existe uma comissão sugerida pela franqueadora, né, que é também por departamento. E sempre pensando na margem desse departamento, que é importante para o negócio. Então, se eu tenho, por exemplo, o acessório, que ele me traz uma margem acima de 50%, ou na média de 50%, contrapartida eu tenho alimento seco, que me traz uma margem
menor do que isso, e eu tenho um volume maior de venda, porque é o que o cliente vem procurar, então não dá para eu pensar em comissionar da mesma forma, com a mesma valência, esses dois departamentos. Então, o que nós da franqueadora sugerimos? Por faixa de departamento e por faixa de atingimento. Primeiro, vamos à faixa 1. A faixa 1 é o cara vender e não bater a meta. É o 99,99. Tá? Até lá. Então, nós sugerimos 1,5% de comissão sobre a venda de acessórios. Você digita 1,50. Nós indicamos alimentos secos 0,25 para a venda de alimento seco, sacarias em geral, ração, para quem não bate meta, ou não bateu meta, ou não chegou lá. Cães, 1,5%. Margem boa, trabalhosa a venda, comissão maior. E assim por diante, 0,5% para higiene e limpeza, 0,5% para medicamentos, 0,25% para outros alimentos, petiscos, sachês. E para os adicionais de banho, eu não me preocuparia com isso. Por quê? Porque esse tipo de condicionamento nós vamos deixar para a nossa agenda, nossa outra ferramenta de trabalho, ferramenta operacional, agenda Petland para banhos. Lá eu determino o condicionamento, que é uma melhoria da ferramenta, e lá eu acompanho pelo executado. Então não preciso me preocupar aqui em como eu vou comissionar meu time de banho e tosa. Mas, se eu tenho recepcionista e eu quero colocar um desafio para ela, pode sim determinar uma faixa de comissionamento para adicionais de banho e para o banho propriamente dito. Tá? Vou fazer uma sugestão aqui de 2% e de 1%. Para a faixa 2, significa o quê? Aqueles que atingiram a meta. Para quando, então, o vendedor, vendedora, recepção, atingir suas metas, aí nós teremos o dobro de comissão. E basta vocês digitarem aqui ao lado. Mário, eu quero fazer um pouco diferente essa sugestão de vocês. Eu quero acrescentar 0,5%, eu quero tirar 0,5%, eu quero fazer não 1,5%, quero fazer 1,4%. Tudo bem, dá para fazer. Eu acho que é importante vocês terem a ideia de que precisa ser para o departamento, para justificar o trabalho do teu vendedor, justificar suas margens e ser aquele momento de troca. Eu ganho e você ganha, todos ganham. Né? E pronto. Determinei então minhas faixas de comissão. Sempre é bom salvar, então clique em salvar, por favor. Não se esqueça disso, está salvo. Se vocês quiserem entender o mês de referência, trouxe aqui como que está dividida a pizza, né? A divisão de receita, e ao lado como ficou dividida a pizza, como está a divisão de receita. Querem fazer diferente, querem partir desta proporção para a montagem de metas, não tem problema. Pega a sua meta, determina o quanto você quer de participação de cada uma desses departamentos, né? Faça essa provinha do lado, e aí você já vem com um número para cá. E aí o que você tem que fazer é se utilizar do incremento em quantidade ou do incremento em preço médio e fazendo os seus ajustes para que chegue no número que você busca, para que chegue no seu objetivo. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Este é o módulo de montagem de metas. Tá? Eu volto num novo módulo, que é o módulo para meta vendedor, e aí sim a gente já pode até já começar a fazer a leitura do dashboard, que é justamente em cima deste gerenciamento de metas que fizemos, onde daí a gente começa a fazer o dia a dia do negócio. Tá certo assim? Então, muito obrigado até aqui, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e nos encontramos no módulo 2. Abraço!